Oi, gente, tudo bem? Então vamos continuar hoje, né, a parte de geometria, né, e continuando um pouco da geometria espacial, né, no conteúdo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cilindros e cones, né. A gente já falou, né, de outras figuras, né, falamos do prisma, né, dos prismas de uma maneira geral, né. Dentro dos prismas estão os cubos e os paralelepípedos, né, que os paralelepípedos têm faces, né, retangulares e os cubos com faces quadrangulares, né, que hoje todas as faces são quadrados. Falamos também um pouco das pirâmides, né, e o tronco de pirâmides, e agora a gente vai falar um pouco do cilindro e do cone, tá? E a gente vai ver também um pouco sobre esfera na próxima aula, ok? Então, primeiramente vamos ver, né, cilindros, né, a definição formal de cilindro, né? Considere um círculo C contido em um plano alfa e um segmento AB com apenas uma de suas extremidades pertencente a alfa. Então, vocês estão vendo o plano alfa aí na base. Esse plano aqui, ó, tudo isso daqui é o plano alfa, tá? Que estou pintando de azul. Eu tenho esse segmento AB aqui, apenas uma de suas extremidades está no plano alfa, então apenas o A está aí nesse plano alfa. E eu tenho, né, um círculo, né, contido dentro desse plano. Chama-se cilindro a união de todos os segmentos paralelos e congruentes a AB, paralelos então, né, que não se intersectam, congruentes da mesma medida, né, desse segmento AB, né, com uma de suas extremidades em C e contidos no mesmo semiespaço em que está contido o segmento AB. Então, é a união de vários segmentos, né, que compõem esse cilindro, né. É importante ver, né, que acaba formando, né, uma segunda base aqui em cima, né, que quando você vai unir todos os segmentos aqui, ó, paralelos a AB, imagine uma infinidade de segmentos dentro, né, de todo esse cilindro. Ele vai completar tudo isso daqui e vai preencher e vai formar esse cilindro. Então, essa definição. Eu costumo dizer, né, que o cilindro ele é como se fosse um prisma, né, só que a base dele é um círculo. A gente não fala que ele é um prisma, né, porque seria um pouco esquisito, né, porque lá a gente está falando mais de polígonos, né, e o círculo ele é uma figura, né, que é com uma curva, né. Então ele é um pouco diferente da definição, né, dos polígonos que a gente estava acostumado a ver lá. Então no prisma a gente trabalha com os polígonos, né, com quadrado, com triângulo, enfim, pentágono, hexágono, onde as bases são essas. E no cilindro, ele nada mais é como se fosse um prisma, só que a base dele é circular. Então as propriedades elas vão ser parecidas com a de um prisma, mas vai mudar um pouco porque a gente vai ter um círculo na base. Então tem a questão aí do raio, dos ângulos, que a gente vai verificar que vai mudar um pouquinho em relação aos prismas que a gente já havia estudado. Então vamos ver os elementos de um cilindro, né? Os círculos, né, C e C1, que são as bases, né, que eu tenho a base tanto superior quanto a inferior, né? Eu tenho os pontos O e O1, que são os centros das bases. Vou passar para a próxima figura e vou voltando para esse slide para a gente ler e mostrar na figura o que é cada coisa. Então a gente tem aí, ó, dois círculos, né? Um embaixo e outro em cima. C e C1, e consequentemente eu tenho os centros desses círculos, o O e o O1, tá? Então eu tenho dois centros aí dos respectivos círculos, né? Tanto de baixo quanto de cima. A reta que passa pelos centros das bases é o eixo do cilindro. Então, vou traçar essa reta aqui de laranja. Essa reta, ela é o eixo do cilindro. Então, a união, né, dos dois pontos, né, dos dois centros dos círculos, eu vou formar um eixo do cilindro, tá? Qualquer segmento paralelo ao eixo e com extremidade nas circunferências das bases é chamado de geratriz do cilindro. O que é isso? São esses segmentos que estão em volta aqui. Geralmente, numa figura, né, quando a gente vai ver no papel, a gente vai enxergar duas geratrizes, que foram essas que eu acabei de traçar, e vou traçar novamente. Isso daqui é a geratriz, isso daqui é outra geratriz. Só que existe uma infinidade de geratrizes também
ao entorno, né, desse cilindro, porque é durante todo o comprimento, né, dessa circunferência aí que é a base. O eixo, ele que marca, né, essa união desses dois pontos, é como se a gente girasse, né, um retângulo, né, e formasse o cilindro. Então, por isso que é um eixo. Esse retângulo, ele girando, ele forma esse cilindro em torno desse eixo aí. E a geratriz são todas as extremidades, né, desse retângulo. A reta, já falei a distância. A distância H entre a base é a altura. Lembrando que toda vez que a gente fala de distância, né, a gente tem que pensar em um ângulo reto, no ângulo de 90 graus. Então, o eixo, ele pode até ser a distância em alguns casos, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, nesse caso aqui, né, dessa figura, o eixo está um pouco inclinado, então ele não forma 90 graus com a base. Então a altura está aqui do ladinho, porque ela forma 90 graus com a base, ok? A área de uma base será indicada por AB, só por uma notação, né? Mas a área da base de um cilindro, ele é o quê? Ele é um círculo. Então tem que calcular a área da base de um círculo. E qual que é a área da base de um círculo? Qual que é a área de um círculo? É π vezes r ao quadrado. Não sei se vocês lembram. Então, o r é o raio. Então, a área da base de um cilindro é π vezes r ao quadrado também. A área lateral será indicada por AL. E a soma das áreas das bases com a área lateral é chamada de área total e indicada por AT. Então, aqui, ó, voltando a essa figura, já falamos do eixo, né, que une, né, os dois centros. Falamos da geratriz, que são essas retas aí, né, na lateral, assim, do cilindro. A altura, né, e a área. Quero um pouco, antes de passar, né, para outras coisas, a gente entender o que é essa formação do cilindro, né, o que é um cilindro. Os círculos já estão claros, né, do que ele é. Então, tipo, o cilindro, ele vai ter dois círculos. Então, quando a gente quiser calcular a área, vai ser 2 vezes πr ao quadrado, mais essa área lateral. E o que é essa área lateral do cilindro? Vamos ver aqui. Eu vou abrir para mostrar para vocês uma folha retangular agora. Vamos lá. Então, se eu tenho uma folha aqui, ela é um retângulo, basicamente, né? E vamos pensar, né, em como formar um cilindro com essa folha. O que a gente faz? A gente une essas duas extremidades dela aqui. Então, a gente une aqui com aqui. E aí, a gente tem claramente um cilindro, tanto dois círculos em cima e embaixo. E isso que está aqui em volta é o comprimento da circunferência da base. Então, quando eu abro essa folha, eu tenho exatamente um retângulo. A área lateral de qualquer cilindro é um retângulo. Quando eu fecho, então, de novo, ó, eu tenho aqui o comprimento do círculo, que é da base, que está aqui em volta, tá? E a altura vai ser a mesma do cilindro, se o cilindro for reto. Então, basicamente é isso. Essa área lateral do cilindro, ela é um retângulo, que a gente pode calcular, né? E a gente sabe a área de retângulo, que é a área da base vezes a altura. A área da base vai ser toda a extensão do comprimento desse círculo. E a altura, nesse caso aqui, vai ser a geratriz, né? Porque ele não é reto, mas em alguns casos essa altura vai ser... a geratriz e a altura do cilindro vão coincidir, que a gente vai ver quando o cilindro for reto. Então, só entender, né, que esse cilindro ele é formado por esses dois círculos e a área lateral é um retângulo, tá? Que está em volta. E o volume, né? Bom, a gente sabia que o volume de um prisma, né, é a área da base vezes a altura. Não vai mudar para o cilindro, a gente vai pensar da mesma forma, né? Só que a área da base do cilindro é outra. Então, você pensa nesse círculo, né, em uma infinidade de círculos sendo colocadas para preencher todo esse cilindro. Então, esse círculo, nessa base, ela vai ser multiplicada por toda a extensão da altura do cilindro. Se a área da base é um círculo, a área vai ser πr ao quadrado, consequentemente,
a área, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes h, que é a altura. Então, continua a mesma coisa, a área da base vezes a altura, só que a área da base aqui agora é um círculo, ok? Seção meridiana. Chama-se seção meridiana a intersecção de um cilindro com um plano que passa pelos centros das bases. O paralelograma ABCD é a seção meridiana. Então, olha só. Se, né, a gente vai fazer um corte, né, no meio do cilindro, basicamente assim, né, e o que é passar pelo centro, né? Um segmento que passa pelo centro de um círculo, né, esse corte, né, ele é o diâmetro, né, do círculo. Que ele vai passar, né, ele é 2 vezes o raio que a gente pode ver aí, ó. Então, aqui, ó, do centro até a extremidade é o raio. Dessa outra também é o raio. Então, eu tenho aqui 2R, que é o diâmetro. E em cima também a mesma coisa, 2R. Essa seção meridiana, então, é um paralelogramo, porque nesse caso aí o cilindro ele não é reto. Então, onde a base, né, é 2R, e é isso, ok? Então, é esse corte do cilindro, né, que bem no meio dele, assim. Agora sim, o cilindro reto, né, que a gente vai aplicar em muitas questões, na verdade, né, e vocês vão ver mais aplicações do cilindro reto do que um cilindro, né, oblíquo, como a gente viu lá. Um cilindro reto, ele é chamado reto quando sua seção meridiana é um retângulo. Por que então? A diferença do outro, né, é que o que define um retângulo, né? Além dos segmentos paralelos que essa seção meridiana já tem, no retângulo eu vou ter os ângulos retos, né? Então, a geratriz vai coincidir com a altura, como eu tinha comentado um pouco antes, né? Então, nesse caso aqui agora, a partir do segundo cilindro reto, a geratriz é a mesma coisa que a altura, né? Porque eu formo 90 graus com a base já. Então, essas duas coisas são bastante importantes a gente frisar. Então, nesse caso, a seção meridiana seria 2R, né? Que seria a base vezes H. Porque a área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. E qual é a base ali? É o dobro do raio, o diâmetro. E a altura é H ou a geratriz quando ele for reto, ok? E exatamente isso que está escrito aqui, né? A seção meridiana de um cilindro reto é um retângulo de dimensões 2R e H. Logo, 2 vezes R vezes H. É muito importante, ainda mais, a gente entender toda essa visualização, né, quando a gente está trabalhando com figuras espaciais. Lógico que algumas fórmulas são importantes de ser decoradas, sim, para facilitar, né, e agilizar quando você está resolvendo alguma questão de concurso ou vestibular ou qualquer outra prova, porque o tempo, né, ele é crucial, né, nessas horas. Então, sim, é importante saber fórmula, com certeza, mas muitas dessas fórmulas cabem, né, ser deduzidas, nem demonstradas. Por exemplo, essa própria fórmula, né, dessa seção meridiana. Você não precisa decorar que a seção meridiana é 2 vezes R vezes H, ok? Então, é muito fácil, né, de perceber que essa seção meridiana é um retângulo e a área de um retângulo é conhecida, né, por todos nós, que é base vezes altura. Analisar qual é essa base, qual é essa altura, 2 vezes R vezes H, ok? Então, não trabalhem isso como se fosse uma fórmula, em sim um entendimento, né, da figura por si só, assim. E aí, o segundo comentário é que um cilindro ele é denominado equilátero quando H é igual a 2R. Por quê? Porque aí, no caso aqui, ao invés de a gente ter um retângulo, a gente vai ter um quadrado formando esse cilindro aqui, entendeu? Então, vai ser um quadrado, eu vou ter um cilindro, e aí esse 2R aqui, o H vai ser a mesma medida. Então, quando ele é equilátero, né, ele é assim, eu tenho um quadrado na seção meridiana, então a altura é igual a 2R. Aqui também não é uma questão de decorar, só para quando houver essa nomenclatura de equilátero, você já sabe que isso vai acontecer, tá? Que a altura vai ser igual ao diâmetro da base do cilindro. Então a gente fecha esse bloco aqui e a gente já retoma, tá? Para continuar fechando um pouco, falando um pouco de cilindro, e a gente já fala mais do cone. Até já!